O jiu-jitsu trabalha muito isso, quando você ganha autoconfiança, sabe quem você é. Às vezes você está na escola, o aluno está na escola e ele chega pra gente e fala, olha, me chamaram de gordo. Aí a gente trabalha isso nele. Né? Lá na Gracie Barra a gente tem um conteúdo bem bacana sobre isso, que é o PCI, né? O PCI, que é o nosso treinamento para isso. E a gente fala sobre anti-bullying dentro desse programa de capacitação dos professores. Os profissionais são muito atenados a isso, ou seja, quando a criança apresenta isso, professor, eu tô gordinho, me chamaram disso, me chamaram de feia, me chamaram... Aí a gente começa a trabalhar ele dentro do jiu-jitsu falando, não, você é um campeão, você vai vencer, você tá por baixo hoje, mas você vai ganhar. Você, pai e mãe que está nos assistindo, você precisa estar em sintonia com o que a gente está falando aqui, senão nada vai fazer sentido para você. Você precisa entender o comportamento do seu filho e às vezes você está perdido, não sabe mais o que fazer com o seu filho em casa. E o esporte está aqui para abraçar o seu filho e dar uma direção para ele. Ele vai pegar ali aquele garoto ali um pouco mais duro do que ele, que às vezes vai segurar ele, vai fazer ele fazer força, ele vai ter que pensar. Resistir. Então você está trazendo um desconforto necessário para o teu filho. Porque se você a todo momento a gente facilitar a vida dos nossos filhos e você deixar tudo facinho, tudo vai, cara, uma hora ou outra na vida ele vai precisar, ele vai passar uma dificuldade. E o EscudoCast Segurança Escolar levado a sério é oferecido pela Seidel Automação Residencial e Cortinas. Desde 2014, a Seidel entrega soluções inteligentes e personalizadas para transformar a sua casa em um ambiente seguro, funcional e conectado. Automação, controle de acesso, sonorização e muito mais, sempre com a tecnologia que protege e traz conforto. Acesse o Instagram @seidel.brasil e conheça a inovação que transforma o seu dia a dia. Estamos de volta a mais um EscudoCast Segurança Escolar levado a sério. Eu sou o Valci Carvalho e o tema de hoje é esporte. Talvez você pense, mas esporte de novo? Eu vou explicar a você por uma razão muito simples. O esporte educa, o esporte direciona, o esporte ocupa e é uma das principais ferramentas na prevenção e combate à violência no espaço pedagógico nas escolas. E para falar ou para reforçar esse tema tão importante, eu quero apresentar aqui os nossos convidados. Eu tenho aqui Tiago Azevedo, meu grande amigo. Tiago Azevedo. Olá, boa noite. Muito obrigado pela sua presença, Eu que agradeço pelo convite, meu irmão. Obrigado mesmo por estar aqui. Maravilha. Tiago é policial militar, professor faixa preta de jiu-jitsu, também da Gracie Barra. Tiago, ele é pastor da Igreja Metodista, então você fique tranquilo que hoje o nosso episódio está mais que abençoado com a presença do Tiago aqui também, do meu amigo, que eu quero apresentar a vocês agora, Fábio Amaral. Muito obrigado, Fábio, pela sua presença, irmão. Eu que te agradeço. Satisfação, cara. Prazer enorme estar aqui com você. Muito legal. Fábio Amaral é faixa preta também de jiu-jitsu e é CEO da equipe EDS. É isso, Tiago? Equipe EDS. Equipe EDS é uma empresa de marketing de jiu-jitsu. Cara, que bom, que satisfação estar com vocês aqui para a gente dividir, falar desse tema tão importante que é o esporte. E eu quero começar perguntando para vocês como e a partir de que momento que o esporte entrou na vida de vocês. Eu vou começar pelo Tiago. É um prazer estar aqui, né? Falar com você, Maravilha. falar com o seu público. Parabéns pelo alcance que você tem tido dentro desse podcast, que é muito legal. Eu tenho te acompanhado, né, desde muito. E respondendo a tua pergunta, então, o jiu-jitsu, né, o primeiro contato com o esporte foi realmente, na verdade, esporte de luta. Primeiro esporte de luta que eu fiz foi taekwondo, foi lá em Niterói. Fiz algumas aulas na FITEC de taekwondo e depois eu migrei para o jiu-jitsu. Quando eu cheguei em Cabo Frio, meus irmãos começaram a treinar primeiro do que eu, né, com o mestre Cid Jacinto, que hoje está em Abu Dhabi, é um dos head coaches de Abu Dhabi. E aí comecei a treinar com ele e aí fomos evoluindo e foi esse o meu primeiro contato com o jiu-jitsu na minha vida e tem sido hoje algo que eu não posso largar de jeito nenhum, que modificou totalmente a minha cabeça, a minha filosofia de vida, a minha condição física, tem me ajudado e nos ajuda, né, a caminhar há muito tempo. Pô, que maravilha, cara. E você, Fábio, como que foi essa
esse seu envolvimento com o esporte, principalmente com o jiu-jitsu, cara? Pô, então, eu tive contato com o esporte muito cedo, aí por volta dos 8 para 9 anos. Eu tinha um padrasto que ele era envolvido com capoeira, e aí eu comecei ali na capoeira com ele, e depois ele também começou a frequentar o jiu-jitsu, comecei a ir com ele. Porém, não dei continuidade, fiquei ali por volta de alguns meses, parei, e voltei a ter contato com o jiu-jitsu em 2010. Então, na realidade, eu conto que eu tô no jiu-jitsu desde 2010. Essa experiência com criança foi uma experiência muito rápida, não deu assim para poder entender o jiu-jitsu. E de 2010 para cá, nunca parei, tô aí nessa caminhada aí. Jiu-jitsu hoje para mim, cara, é muito mais do que um esporte. Hoje eu tenho jiu-jitsu como também um estilo de vida. Tem uma empresa hoje que ela é focada totalmente em marketing para jiu-jitsu. Então, cara, eu respiro jiu-jitsu o tempo todo. Todos os meus contatos, meus amigos, assim... meus maiores... as maiores conexões que eu tenho hoje dentro do esporte é através do jiu-jitsu. O jiu-jitsu, ele abriu muitas portas para mim, me trouxe muitas experiências. E, cara, cada dia que passa, vem crescendo, né? É um esporte hoje aí que, cara, tá em vários países. Ele é muito bem recepcionado, né, cara? Sim, exato. O jiu-jitsu é muito aceito, principalmente no Brasil. Como que vocês classificam, cara? Assim, o cara que pratica o esporte, o jiu-jitsu, e aquele que leva o esporte como uma filosofia de vida. Existe uma diferença para esses? É bom até a gente diferenciar esses detalhes, porque até você, na sua fala, você falou assim, no Brasil, o jiu-jitsu é brasileiro. O jiu-jitsu é nosso. É uma modalidade que é Brazilian Jiu-Jitsu, né? Nós não treinamos o jiu-jitsu, o jiu-jitsu, como era antigamente, que foi lá na Índia, foi desenvolvido pelos japoneses, foi trazido pelo Conde Koma para o Brasil. Esse não é o nosso jiu-jitsu. Nós estudamos hoje o jiu-jitsu brasileiro. Conde Koma traz alguns elementos, a família Gracie, a sua importância está nisso, né? Carlos Gracie, Hélio Gracie, a família Gracie em geral, vem e traz esse jiu-jitsu brasileiro, ou seja, conseguimos adaptar uma modalidade, uma arte que é tipicamente nossa. E aí, respondendo a tua pergunta, né? Quem pratica uma outra modalidade realmente pratica um esporte e vai ter as suas vantagens no esporte. Nós que praticamos jiu-jitsu, nós temos algumas vantagens que o jiu-jitsu não oferece. Eu vejo a maior delas é no próprio combate. No combate, a depender do corpo a corpo, você consegue desvencilhar, você consegue imobilizar, você consegue, como a gente chama, finalizar o seu adversário ou obstruir até a ação agressiva de alguém utilizando alavancas, utilizando os elementos que o jiu-jitsu traz na naturalidade. A gente costuma dizer que aonde começa a sua luta, a minha termina, que é no chão, né? Normalmente, quando o cara desfere um soco, quando o cara desfere um jab, um cruzado, um chute em você consegue levar a pessoa para baixo e realmente acabou a luta para ele. Para quem luta jiu-jitsu, não. Ela está ali evoluindo. Mas dentro da filosofia do jiu-jitsu, ela é uma filosofia que foi pautada dentro de um conhecimento vindo das ideias japonesas, né? Da cultura do respeito, do equilíbrio, do domínio do corpo, da mente. E aí a gente traz isso para dentro da nossa caminhada como brasileiro. Poxa, ficou sensacional. Porque o brasileiro não desiste. O brasileiro ele tem a gana nos olhos, ele luta, ele vai atrás, ele corre atrás do que é seu, entendeu? Então o brasileiro conseguiu um pouquinho de adequar isso, né, cara? Exato. A modalidade. E isso abrilhantou a modalidade. A modalidade ficou um negócio que hoje você vê realmente, jiu-jitsu brasileiro. As pessoas fazem no mundo todo jiu-jitsu, mas eles querem treinar com o brasileiro. Porque o brasileiro tem essa gana, essa vontade, esse manejo de lidar com as coisas, da diversidade. O jiu-jitsu ensina isso pra gente. Pessoal, fiquem ligados, compartilhem esse episódio. Olha a riqueza de informação que nós estamos tendo aqui nesse episódio. Nós já tivemos como convidado aqui Tolentino Reis, que também falou com muita propriedade sobre o esporte. Ele que foi o idealizador do IFC, Instituto Formando Campeões, com mais de 17 mil famílias alcançadas, e hoje nós estamos aqui com dois gigantes da arte marcial, do jiu-jitsu aqui também para brilhantar o nosso episódio e trazer informações de alta relevância para o nosso tema central, que é a segurança nas escolas, mas não só no ambiente escolar. O jiu-jitsu ele transforma a cabeça de uma pessoa, de um ser humano, de uma criança, de um adolescente. E hoje, qual é o pai que não quer ter um filho educado, que respeite os mais velhos, que tenha uma direção, que consiga ver o seu futuro? Qualquer pai quer isso. E o esporte ele tem essa ferramenta muito importante de levar e de dar direção para as crianças, para os adolescentes, em relação ao seu futuro. Exatamente.
Pô, então, até completando aqui o que o Thiago falou, né? O jiu-jitsu, além de tudo isso aí que ele passou, é um esporte que você consegue levar ele a longos anos na tua vida. Eu tive um prazer, uma experiência, pô, top agora no mês de fevereiro. Eu tava num camp lá em Florianópolis, tive o prazer de treinar com o mestre Carlinho. Pô, ele é o líder da Gracie Barra, o cara que criou a Gracie Barra. 69 anos de idade, pô, treino duríssimo. Duro, né? Cara, duríssimo, cara. E assim, na realidade, quando você treina com um cara de 69 anos e você vê assim, cara, o condicionamento físico do cara, pô, a inteligência dele na hora de fazer as movimentações, né? Que a gente tá falando de uma lenda do esporte. Eu tive esse prazer. E isso pra mim, cara, como exemplo, você fala assim, cara, que esporte hoje que você vê um cara de 69 anos praticando de uma forma intensa, diária, entendeu? Então, assim, é um benefício a mais também que o jiu-jitsu a longo prazo também, né? Que você, pô, não é 100% só o seu corpo, é uma parte mental ali, uma parte de experiência, de você saber fazer as movimentações na hora certa, usar a sua respiração na hora certa. Então é um esporte assim que você tem essa vantagem também, né? Isso é maravilhoso demais, maravilhoso. Posso compartilhar uma questão também? Agora. Eu tive uma outra oportunidade que foi treinar com meu filho, pô. Ontem mesmo, eu dei um rola com meu filho. Rola, pra quem não sabe, né, quem não tem familiaridade, é a hora que você luta de fato, né, vai fazer uma luta. E assim, meu filho fazendo uma força, e eu fazendo uma força, meu filho hoje já de 15 anos, vai fazer 16 anos, um garoto grande, forte. Eu tive a oportunidade de treinar com ele, lutar com ele, assim, sabe? Isso é bom demais. Isso é um prazer inenarrável. Aí qual é o esporte que você pode ali, de modalidade de luta, principalmente, você pode ali lutar e acabar, os dois estão bem, estão ótimos, suamos, liberamos endorfina, ficamos felizes, começamos a compartilhar algumas informações com ele, para o crescimento do jiu-jitsu dele, para o meu crescimento como pai. Pô, foi uma sensação fantástica, cara. Exato. Jiu-jitsu proporciona essa questão de pai e filho. E você falou agora desse exemplo do seu filho, e eu queria que vocês pudessem compartilhar com a gente história, cara, talvez de um aluno que vocês em algum momento tiveram, que esse aluno tinha tudo para ir para um caminho. A gente tem muito. Vários. Né? E ele foi resgatado pelo esporte. Hoje ele não pode falar o nome, né? Não, o nome não, mas fala sua história, né? Eu vou te contar uma história. Fabinho estava comigo nessa época. A gente estava ali no projeto social, na época do projeto social, numa comunidade aqui perto. E a gente via uma família com 6 pessoas, né? Exato. 6 pessoas morando dentro de uma casa do tamanho de uma sala, né? Tinha, claro, um quarto, uma cozinha, mas era o quarto deles muito era tamanho, pequeno, tudo bem era pequeno. assim muito pequeno, 6 pessoas morando ali dentro e o aluno era um garoto que a gente gostava muito. Conseguimos apresentar ele o esporte, ele começou a se destacar no esporte. O garoto tem um talento, até hoje ele treina, tem um talento absurdo, e a gente juntou os amigos. Olha só que legal, o que o jiu-jitsu proporciona. A gente se juntou com os amigos e a gente construiu, Valci, a gente construiu um anexo para a casa dele, ou seja, aumentou a casinha dele, conseguiu um pedreiro, começamos já a correr atrás de material, uma ação social envolvendo todo mundo, os alunos se envolveram, todo mundo, a gente fez almoço, a gente fez campanha, coleta, fomos lá bater a laje. Batemos a laje da casa dele, os alunos batendo, fizemos aluno. E hoje ele está com a casinha em condições. Era um menino que, certamente, pela pobreza, pelo cenário, pelo histórico familiar, certamente ele iria para uma coisa ruim. Né? Sim, mas graças a Deus, e através do jiu-jitsu, através do esporte, ele foi resgatado. E hoje ele treina até hoje, a família dele é bênção, tem uma família boa, os irmãos dele também treinam. Então, assim, eu lembro dessa história com muito carinho. Sim. Porque foi uma história de várias que, graças a Deus, a gente tem para contar de bom. Pô, isso é maravilhoso demais. Só história sensacional. Esse episódio de hoje está arrepiante. E olha, como eu disse e volto a repetir, o nosso tema central é segurança nas escolas. Sim. Tiago e Fabinho, o que o jiu-jitsu ensina além da luta e que crianças e adolescentes podem aplicar nas escolas? Cara, então, o jiu-jitsu, como eu te falei no início, cara, pra mim é muito além de só um esporte, né? Hoje eu vejo muito o lado também do business do jiu-jitsu. O jiu-jitsu, ele hoje é uma profissão valorizada, né? Hoje são várias escolas aí no decorrer de vários países, várias escolas hoje bem posicionadas, com bastante alunos. E isso, inclusive, cara, é algo que eu aplico na minha casa. Eu tenho 3 filhos e hoje um filho meu,
ele me apresentar hoje um diploma de faixa preta, para mim é um grande orgulho, e eu sei o quanto aquilo pode acrescentar na vida dele em termos de oportunidade. Quando eu falo oportunidade, não só oportunidade de trabalho, mas oportunidade de network, de desenvolvimento pessoal, comunicação, saúde. Então o jiu-jitsu, na realidade, é um esporte que ele é tão transformador que, com certeza, cara, seria assim, excelente a gente poder, de alguma forma, incluir o jiu-jitsu nas escolas. Porque a gente vê hoje que tem muitas crianças e elas têm assim, certos problemas, né? Eu acho que a humanidade hoje está passando por várias dores. Hoje a gente até conversou um pouco ali sobre a questão das telas, né? Sim. Muitas crianças o tempo todo Sim. nas telas, pô, ficam ali, sai do celular e vai pro videogame, e depois vai pro YouTube e fica ali. Exatamente. E aí, pô, já não brinca mais, já não vai mais pra rua, já não, pô, não tem aquela comunicação, né, com outras crianças. Então, o jiu-jitsu, cara, hoje ela é uma ferramenta, né, para poder realmente resolver essa dor. É uma ferramenta de defesa psicológica, inclusive. Exato. Não é só mais defesa pessoal. Isso. Você não vai aprender ali só a lutar, só a se defender. Pô, no jiu-jitsu você consegue desenvolver novas amizades, você depende de alguém para treinar, é um esporte que você não consegue fazer sozinho, é coletivo. Então você tá num ambiente ali que você tá vendo crianças ali, pô, se desenvolvendo. Você entende que não a vida não é só ganhar, que você perde, não tá me perde, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu acho que assim, tem uns valores agregados acerca daquilo que nos dói enquanto defesa e segurança escolar. Um deles é o anti-bullying. É a prática do anti-bullying, né? O jiu-jitsu ele ajuda muito na autoconfiança, você falou muito de defesa psicológica. Exato. O anti-bullying é essencial. O jiu-jitsu trabalha muito isso, quando você ganha autoconfiança, sabe quem você é. Às vezes você está na escola, o aluno está na escola e ele chega pra gente e fala, olha, me chamaram de gordo. Aí a gente trabalha isso nele. Né? Lá na Gracie Barra a gente tem um conteúdo bem bacana sobre isso, que é o PCI, né, o PCI, que é o nosso treinamento para isso. E a gente fala sobre anti-bullying dentro desse programa de capacitação dos professores. Os profissionais são muito atenados a isso. Ou seja, quando a criança apresenta isso, professor, eu tô gordinho, me chamaram disso, me chamaram de feia, me chamaram... Aí a gente começa a trabalhar ele dentro do jiu-jitsu falando, não, você é um campeão. Você vai vencer, você está por baixo hoje, mas você vai ganhar. Amanhã você perdeu, mas amanhã você vai vencer. Olha o quanto você já conquistou. A gente trabalha autoestima e o jiu-jitsu dá muito isso, de trabalhar essa questão do anti-bullying. E tem um episódio também de Realengo, que é aquela menina, né, que é segura pelo cabelo, você lembra muito bem disso? Não, foi de Realengo? Suzano. A gente vai botar aqui, daqui a pouco a gente vai botar para discutir aqui. Ela é segura pelo cabelo, pelo um dos agressores, e ela mesmo fala, ela se desvencilhou porque ela é aluna de jiu-jitsu. Exatamente. E ela faz esse desvencilhamento técnico, ela passa a mão por trás do corpo, ou seja, faz um desvencilhamento técnico, coisa que a gente ensina também para as meninas que têm cabelo grande, ela faz isso. Na nossa aula de femininas, né, nas classes femininas a gente trabalha isso, e ela faz esse desvencilhamento e ela consegue sair do agressor. Então, assim, o jiu-jitsu, para ela, não só... ela realmente não deu um armlock voador no cara, ela não fez um triângulo, mas ela... fez o que foi preciso. Ela conseguiu salvar. Fez o necessário para se manter vivo. Exatamente. E ela só obteve essa autoconfiança, ela só manteve esse autoequilíbrio através do jiu-jitsu. Porque ela treinava. Exato. Porque, olha, você pai e mãe que está nos assistindo, você precisa estar em sintonia com o que a gente está falando aqui. Senão, nada vai fazer sentido para você. Você precisa entender o comportamento do seu filho e às vezes você está perdido, não sabe mais o que fazer com seu filho em casa. E o esporte está aqui. Isso aí. Para abraçar o seu filho e dar uma direção para ele. Os problemas que talvez o seu filho esteja passando na escola pode ser solucionado com o esporte. Com o jiu-jitsu ou qualquer outro esporte de alto rendimento. A gente não está falando aqui somente do jiu-jitsu, mas o esporte ele tem esse poder, essa ferramenta de autodefesa de muito valor no combate à violência nas escolas. E eu lembro do que aconteceu com meu filho, cara. Meu filho tá treinando lá, né? Vai voltar agora. Ele, muito devagar, né? Tomou um soco na cara. Eu falei isso pra você, né? Tomou um soco na cara. Ele me deu um soco na cara e ficou... na mesma semana ele quis entrar pro jiu-jitsu. Mas no jiu-jitsu não é. Ele não ensina a bater. Ele te ensina a defender. Ele ensina você a formar a sua mente para suportar determinadas... Blindar a sua mente. Cara, é lindo demais isso. É lindo demais. E essa... a finalidade do EscudoCast aqui hoje é elevar o seu nível de consciência para que você entenda o que uma arte marcial pode fazer
no comportamento do seu filho, na escola ou em qualquer outro lugar. Exatamente. E também a gente pode falar da questão de você trazer para o teu filho, né, trazer para a criança essa sensação também ali do desconforto que acontece no dia a dia. Da vida. Porque às vezes a criança ela vai para o jiu-jitsu, né? Por mais que a gente ensine a defesa pessoal, ele vai se comunicar. As frustrações. Exato. Mas ele vai pegar ali aquele garoto ali um pouco mais duro do que ele, que às vezes vai segurar ele, vai fazer ele fazer força, ele vai ter que pensar. Resistir. Então você está trazendo um desconforto necessário para o teu filho. Porque se você a todo momento a gente facilitar a vida dos nossos filhos e você deixar tudo facinho, tudo vai, cara, uma hora ou outra na vida ele vai precisar, ele vai passar uma dificuldade, como todos passam. Então, assim, essa parte de você trazer algo pro teu filho que ele possa, desde novo, já saber que a vida é difícil, que você precisa também, pô, a hora certa de pensar, de fazer uma força, entendeu? Pô, isso é muito legal. Pessoal, o Thiago Azevedo, Fabinho, Thiago tá desde o início comigo no projeto, né, da criação do método Escudo 360. Para quem não sabe, é um método, é um protocolo de segurança escolar, é um guia estratégico para a segurança escolar. E eu pesquisei, como você sabe bem, todos os casos que ocorreram no Brasil de violência nas escolas com vítimas fatais de 2011 até 2024. 37% da origem desses ataques está relacionado ao bullying, cara. Ao bullying. E o esporte, você concorda comigo que o esporte pode ser uma grande ferramenta de prevenção? Sem dúvida. Contra esses ataques violentos nas escolas? Perfeito. E não só para a criança que sofre, mas também as crianças que fazem o ataque. Exato. Porque quando ela vem do esporte, quando ela vem para o ambiente, quando ela vem para um ambiente de arte marcial, ela começa a entender disciplina. Exato, mas valorizar o ser humano, valorizar o companheiro de treino. Então, assim, na realidade é um benefício tanto para o que está sofrendo, para aquele que está fazendo o ataque. E é legal, entendeu? que os pais começam a perceber, essa chamada que você fez é muito interessante, Valci. Por quê? Porque você começa a perceber que seu filho começa a se isolar. Você começa a perceber que seu filho começa a falar menos com você, menos em casa. Ele começa a ficar um pouco quieto. Você começa a observar que há uma alteração no comportamento do teu filho. É necessário que você tenha mais atenção para ele. Por quê? Porque isso pode estar desencadeando nele alguma necessidade de atenção em alguma área que ele vai liberar isso contra alguém. Uhum. Então, quando você observar que seu filho, fazendo até a sua chamada, Valci, que seu filho está começando esse processo, está na hora de colocar ele no esporte, está na hora de colocar ele para liberar uma endorfina, está na hora de colocar ele para fazer jiu-jitsu, né? Que vai, de fato, ajudá-lo, né? Nesse processo, porque a gente percebe muito que muitos pais, em virtude do dia a dia, cada um tem a sua ocupação, está cada dia menos dando atenção para os seus filhos. Sim, eu ia falar isso. Eu ia chegar. Entendeu? Então, assim, a gente percebe isso cada dia mais. Então, isso tem sido um problema que a falta de atenção, a negligência nessa área da atenção tem gerado pessoas psicologicamente descontroladas. E eu vejo o seguinte também, e vocês podem me corrigir se eu estiver errado. A criança que tem esse déficit em casa de atenção dos pais, e quando ele começa a praticar um esporte, ele encontra na figura do professor uma pessoa de confiança para compartilhar coisas que ele não compartilha. Exato. Mas lembrando que o pai, ele é insubstituível. Sim. O pai e a mãe, eles são insubstituíveis. Sim. Mas eles encontram, sim, na figura do professor, né? Tenho muitas experiências nesse sentido, de crianças, adolescentes, alunos meus chegar para mim e falar assim, pô, eu tenho você como meu pai. Isso é muito legal. Entendeu? E assim, realmente é isso. É legal e preocupante, né? Não, mas assim, eu acho legal no sentido de que a gente consegue gerar uma figura em que ela pode se abrir. No sentido de falar suas necessidades, claro. Ser um líder. Ser um líder, vocacionando ele, dando direção. Transmitindo confiança. Poxa, a gente já pegou uma cena, agora eu estou compartilhando um pouquinho da minha experiência. O Fábio, eu acho que estava também com a gente já na época, de uma aluna nossa que ela se cortava. Você lembra disso? Lembro. Aí a gente teve graças a Deus, a ajuda da Mariana, que é a nossa psicopedagoga. Ela nos ajudou nesse período, fomos lá socorrer a menina, ela estava toda cortada, entendeu? E ela só queria falar com a gente. Ela não queria falar com a mãe, ela não queria falar com os pais, ela não queria falar com ninguém. Ela só queria falar com a gente. Porque ela
tinha no professor, ela tinha na turma do jiu-jitsu um local de segurança, um porto seguro, entendeu? Para desafogar suas mágoas. Graças a Deus Já se sentir acolhida, né? Exatamente. Conseguimos controlar a situação, era uma adolescente, conseguimos controlar a situação, fizemos todos os procedimentos padrão mesmo do que pede, né? Ali a questão de assistência social e tudo mais. E ela hoje, graças a Deus, está viva, tá bem. Então a gente percebe que o ambiente do jiu-jitsu não é só um ambiente de esporte, é um ambiente de segurança. Tem que se promover esse ambiente seguro e se promove isso dentro do jiu-jitsu, entendeu? E para a questão da escola, é isso. A gente precisa recuperar essa figura, Valcir, essa figura de homens e mulheres dentro da sociedade, nas demais camadas dela, que dão exemplo de vida, dão um exemplo de paz, de segurança, são referenciais para pessoas. Professor, eu quero ser igual você. Quantas vezes você já ouviu isso? Direto. Quero ser igual você. Inclusive, é um recado para os pais, né? Muitas das vezes tá na correria do dia a dia, a gente sabe, todo mundo tem seus afazeres, mas, cara, a importância de você ser o exemplo do teu filho, entendeu? Pô, praticar o esporte. Cara, a gente tá falando aqui de jiu-jitsu, né? Que é o que a gente vive, é o que a gente faz. E é muito legal. O Thiago falou a experiência dele com o filho. Eu tenho essa experiência. Eu tenho uma filha de 18 anos, pô, treina jiu-jitsu, faço ajuda de jiu-jitsu. Mais 2 meninos, um de 12 e um de 14 anos, também treinam jiu-jitsu. Então, assim, é muito legal estar no tatame com meus filhos. Então, eu acho assim, mais legal do que o teu filho estar ali treinando é você poder estar dentro do tatame com seu filho e ele vendo você ser uma referência para ele. E os filhos, cara, as crianças, prestam atenção em tudo. Exato. O meu filho chega pra... Eu fico, a maior parte do tempo que eu tô em casa, eu tô no escritório, fazendo alguma coisa, pesquisando, escrevendo e tal. E às vezes meu filho vem mostrar alguma coisa, calma aí, deixa eu falar com você direito. Eu paro o que eu tô fazendo, eu viro pra ele, na altura dele, fala pra mim, olhando nos olhos dele pra ele ver que eu tô dando atenção pra ele. E não só a questão da liberar a bênção, né, patriarcal, é o fato dele falar assim, não, eu posso confiar no meu pai. Exatamente. Meu pai, ele torce por mim, meu pai é meu ajudador, é isso. E assim, a gente pesquisando, percebeu que todos os países que implementaram o jiu-jitsu no currículo escolar tiveram bons resultados. Com certeza. Em relação à disciplina, obviamente, né, que a criança passa a ter, a respeitar os limites, os seus próprios limites e os limites também dos colegas. O rendimento dela em sala de aula começa a prestar mais atenção, tirar boas notas. Exatamente. Cara, pai, o que você está esperando para matricular o seu filho no esporte? Matricular o seu filho no jiu-jitsu? Se ele está tirando notas ruins, está tendo qualquer problema na escola, experimenta isso, faz você mesmo essa... E lembrando da parte da profissão. Porque o teu filho está no jiu-jitsu, ele não está ali só aprendendo a se defender, ele está se preparando para uma profissão... O esporte é alta performance, né? Super valorizada, que a demanda está assim alta, cada vez, né? Crescendo, cada dia crescendo mais. E outro detalhe, eu converso muito com vários donos de escola, né? Através da minha empresa eu conheço muitos proprietários de escola, e o que a gente vive no jiu-jitsu hoje, cara, ainda é só o começo. É só o começo. Exemplo, se você parar no elevador, de repente, aí com 7, 8 pessoas, e se você perguntar, alguém aqui conhece o jiu-jitsu? Muita gente vai falar que não. Entendeu? Às vezes ali um vai falar, não conheço, eu tenho um amigo que faz. Então, para você ver como que o esporte, apesar de todo esse boom que deu, de tanta gente já conhecer, ainda tá no início. Eu vi hoje esses milionários aí, dono das grandes startups. Exato. Tudo faz jiu-jitsu, Tudo faz jiu-jitsu, velho. O Zuckerberg, todos eles. A filha do Trump, o Tom Hart, o Érico Rocha, o Wendel Carvalho. Que massa isso, cara. Isso é bom demais. Pessoas famosas. O Thales, né? O Thales Gomes também lá do G4. Então, assim, cara, o jiu-jitsu é realmente transformador. E, cara, e a energia que te dá, às vezes, você acordar de manhã, acordo de manhã, já faço meu treino de manhã. Irmão, imagina, de manhã eu já dou um treino com o Thiago. Cara, minha massa, o que tiver no decorrer do dia já é tranquilo, Já resolvi meu problema de manhã, Bom demais. E é a realidade. Você encara teu dia a dia de uma forma diferente. É ou não é, Thiagão? Com certeza. Qual é a relação, cara, que vocês hoje observam nas escolas? Mas eu não te amasso, não. Só um detalhe pra gente deixar registrado aqui. O Thiago é meu mestre. O Thiago é o cara que me deu a faixa preta. Olha aí. Olha que legal. Que maneiro, cara. Quando eu conheci o Thiago, era faixa azul de jiu-jitsu, ele já era faixa preta. Foi onde a gente desenvolvemos nossa amizade, né? De lá pra cá a gente colou também, né? Antigo, Foi uma cara. parceria que deu certo, a amizade de Deus.
E eu tenho prazer hoje, cara. Cara, é meu mestre, o cara que me deu a faixa preta é meu amigo. Meu sócio também, hoje a gente, né, tá tocando a Gracie Barra em São Pedro juntos. É isso aí. Um projeto aí maravilhoso aí, que, pô, Deus Eu te vi abençoe. outro dia uma frase, cara. O cara falou assim: sucesso é você ser amigo dos seus ídolos. Pô, é verdade. Eu vou te falar, eu tô querendo buscar isso todo dia. Cara, Todo dia eu busco isso. Cara, isso é muito legal. É amigo dos É. meus ídolos. Eu sou fãzaço do Fabinho. Fabinho é meu parceiro de caminhada. A gente Vocês é dois amigo são- de família, Verdade. de sair junto, Gosta de viajar junto. junto, passear junto. É. A gente sempre que pode estar junto aí. E é essa amizade que, no nome Pô, de Jesus, vai ficar para sempre. Pô, Não, maravilhoso sem dúvida, sem demais, dúvida. cara. É só o começo da nossa Só o história. começo. Só o Não, começo. Pô, deixa eu fazer parte desse ciclo. Pô, pode ir. O que a gente mais quer. A gente é agregador. A gente é agregador. Bom não tem- demais, não tem- cara. Não tem coisa, não. Mas você falou um detalhe importante, queria se ressaltar. Você falou que a questão da escola. A gente está lá na Gracie Barra São Pedro e lançamos, a gente vai lançar, na verdade, eu vou abrir um podcast, que é um lançamento, uma agenda. Essa agenda, Exato. ela vem do professor Marcelo. Ronaldo. Ronaldo, lá De BH. de Minas. O professor Ronaldo, ele nos deu foi desenvolvida por ele, né? Deu todo o know-how, tá dando um treinamento pra gente de como usar uma agenda. Essa agenda, ela faz realmente isso que você falou, um tripé, que é escola, família E jiu-jitsu. e escola de jiu-jitsu. Ele faz esse tripé. Ou seja, o aluno, ele leva a agenda dele, ele tem que ter um comportamento, como você falou, um comportamento escolar exemplar. Ele tem que ter um comportamento em casa exemplar. Exato. E ele tem que ter um comportamento na escola, no jiu-jitsu também, bacana, para poder ele avançar nos graus e nas graduações que a gente tem ali. E ele quer avançar. E ele vai querer avançar. Ele quer avançar. Ele vai querer avançar. Esse Então, é o assim, diferencial. essa ferramenta também vai nos ajudar, né? Vai ser um diferencial para a gente, com certeza, que vai nos ajudar muito. E ele conta, o Ronaldo conta relatos assim, que a gente faz o dia da alimentação saudável, que eles fazem lá. E ele falou o seguinte, pô, o Tiagão, o garoto chegou para mim e falou assim, com 8 anos de idade, falou assim, professor, pela primeira vez eu provei maçã. Aí, que legal. Sabe que é aquela criança que nunca se oportunizou a comer alguma coisa diferente? Uhum. Quando ela está ali dentro da nossa escola, ela vai poder ser desafiada. Imposta não, nunca imposta. Sempre desafiada a provar, a experimentar, a viver, Exato. a vivenciar coisas novas. Entendeu? Dentro de, claro, de uma urbanidade, dentro de uma lógica, né, que a gente chama uma lógica pode agregar valor ao esporte. Pode agregar valor ao crescimento pessoal dela, Sim. entendeu? Sim, muito, muito bacana, muito legal essas informações. Eu queria saber de vocês também, o que vocês pensam em relação à parte da educação física tradicional das escolas e o esporte de alta performance. A diferença que isso pode fazer numa instituição de ensino, porque eu vejo, e aí vocês de novo, se eu estiver errado me corrija, a questão da pessoa ter o interesse de praticar aquela atividade Rendimento, Sim. de alto rendimento. de alto rendimento, porque ela sabe que ali ela pode Ela pode alcançar agregar. um lugar mais alto. O modelo que mais funciona hoje, na verdade, são dois, né? O modelo chinês e o modelo americano. O modelo chinês e o americano são bem parecidos no sentido de oportunizar o atleta caminhos para a universidade, caminhos para o ensino superior, né? E aí ele é bolsista nas universidades, até em 100%. Você vê aí que as universidades americanas, né, elas agregam os atletas de alta performance para isso, para estimular ele viver isso. No Brasil, infelizmente, a gente não possui vontade política, né, vamos falar a verdade, vontade política para que isso aconteça. Infelizmente, não há meios para que isso, na verdade, não há vontade política realmente para que isso aconteça. Isso é uma realidade que nos cerca, isso é uma necessidade que nos cerca. Todo lugar que tenta implantar, se não me engano, Sorriso, tentou implantar coisa semelhante, né? A cidade de Sorriso tentou implantar coisa semelhante e, infelizmente, não teve tanto apoio assim. Mas eu acredito muito que bons projetos nascem com bons políticos. Exato. Né? Se a gente votar certo, se a gente votar consciente, a gente consegue botar boas pessoas lá com essa mentalidade de construir, né, uma cultura no Brasil de esporte, de educação, Exato, sabe? exato. De avanço, Incentivo de também. incentivo ao esporte. Infelizmente, a realidade é que a gente está atrasado, né? A gente Muito. está atrasado. Pô, a gente não gostaria de falar isso, mas é a realidade. Seria muito prazeroso para a gente falar, cara, o nosso país está voando. Pô, você vê o resultado quando rola uma Olimpíada, rola qualquer evento aí de esporte aí, o Brasil
infelizmente, né? Fora o futebol, que, pô, apesar que no momento agora também não tá muito legal, mas a gente sempre foi bem, né? Conceituado ali na questão do futebol. E com base aqui no que o Thiago falou, nos Estados Unidos existe um programa que se chama Homeschool, né? Que é as crianças que estudam em casa. E o que o governo faz? O governo investe nessas crianças em valor, né? Tipo assim, injeta um valor para o pai poder pagar algum esporte para o filho. Olha que interessante. A criança que estuda em casa, né? Tem um sistema do governo. O governo injeta um valor para a criança poder pagar algum esporte. Incentivo. Então, dentro do jiu-jitsu, tem várias escolas que eu atendo que eles usam homeschool. Então, a criança estuda em casa, então tem um horário específico ali que tem essa disponibilidade. Algumas vagas ali, às vezes, limitadas. E com isso, cara, na realidade, eu tenho até uma história que eu vou compartilhar com vocês em relação a incentivo para o esporte, que a gente está falando aqui criança, mas hoje existe vários atletas, até adultos, né, que às vezes quer ter um destaque, pessoas talentosas que querem ter um destaque e não conseguem um incentivo, não conseguem um apoio do governo. E teve um fato interessante, cara, em 2019, eu acho, 2018 ou 2019, eu ia lutar um evento na Europa, o europeu, e realmente, pô, ali é um custo alto, né, para você, pô, inscrição, avião, enfim e tal. E eu e um amigo, a gente foi, né, tinha uma pessoa aqui em Cabo Frio, um cara que, pô, empresário, um cara que, pô, realmente sempre investiu no esporte. E até um fato engraçado que esse cara ele treinava com a gente, tá? Ele treinava com a gente, vou falar, o Serginho, o doutor Serginho, Sim. nosso atual prefeito hoje. Legal. O Serginho treinava com a gente lá no Adalberto. E o Emanuel muito conhecido aí, grande amigão, a gente foi junto no Serginho, porque pô, o Serginho estava incentivando ali a galera para poder dar esse apoio no esporte. E o fato engraçado dessa história é que eu não sabia que o Serginho era um deputado, candidato na época, não lembro, mas era um cara que já ajudava as pessoas ali, os atletas, para poder, né, fazer esses eventos, esses campeonatos. E o que é o legal? Olha só como a gente tá falando do jiu-jitsu, olha como é que o jiu-jitsu é transformador. O cara treinava comigo, pô, normal, lá a gente, pô, treinava sempre de manhã, ele treinava na parte da manhã. E eu não sabia que o cara era, pô, advogado, que o cara era um cara renomado na cidade de Cabo Frio. Pra você ver, o jiu-jitsu é um esporte que ele não tem barreira, ele não tem que ele seria o prefeito. Exatamente. Hoje o prefeito de Cabo Frio fazendo um excelente trabalho aí, apoiando o esporte, né? Inclusive Cabo Frio agora no sábado, né? Teve um evento aqui. Sim. Um evento. Ou seja, o esporte une, ele entrelaça, ele é um network, então, né? olha só como que é o jiu-jitsu. Eu tava, treinando com um cara que é renomado em Cabo Frio, advogado, né? Já era candidato, já era deputado, não lembro. E quando eu fui com o Emanuel lá pra gente poder ver essa questão do apoio, eu me surpreendi. Falei, pô, esse que é o Serginho, pô, a gente treina junto. Então, assim, pra você ver, cara, que assim, é um esporte que você não tem Ricos, exato, não pobres. tem essa questão de separar. Não, cara, você tá ali dentro ali, às vezes você tá treinando com um cara que é um médico, um negros e cara brancos, não tem divisão. Exatamente. Cara, isso é bom demais. Inclusive o Zuckerberg, ele lutou um campeonato na Califórnia. E, pô, ele teve que se inscrever no campeonato e lutar com qualquer um lá que tivesse da categoria dele. O peso dele e a faixa dele. Entendeu? Então não é um esporte que, tipo assim, existe um campeonato de jiu-jitsu só pra Rio. Não existe isso. O campeonato de jiu-jitsu, o cara quer lutar, exemplo mundial. Ele vai ter que se classificar, né? Tem uma pontuação ali. E ele vai chegar lá e vai lutar com qualquer pessoa que estiver classificado e ter a pontuação que ele tem. Entendeu? Então, assim, não tem essa barreira, não tem essa divisão social aí, tipo, ser um esporte só pra rico, só pra pobre. É muito legal. Não é pra todos. Pô, sensacional, cara. E assim, o que vocês entendem? Vocês estão percebendo a quantidade de benefícios que o esporte, o jiu-jitsu, traz para a vida de uma pessoa. E qual é a principal barreira, na opinião de vocês, das escolas adotarem essa medida, uma vez que a gente já pontuou aqui? Vocês acham que pode ser a falta de informação, de gestores, de donos de escolas, principalmente das escolas particulares, e das escolas públicas também, de políticos que podem lá, através de projetos de lei, implementarem esportes de alto rendimento nas escolas e trazendo todos esses benefícios, tanto para o ambiente escolar quanto para o ambiente familiar? Qual é o maior motivo dessa resistência, na opinião de vocês? Acredito muito que passa por alguns fatores, não é? A gente não pode falar assim, é um fator só, é um bolo só. Não dá, realmente passa por alguns fatores. Como eu falei, vontade política nasce com bons políticos, né? E para a gente colocar o jiu-jitsu nas escolas, existe uma estrutura, um rendimento a longo prazo. Você não vê o resultado do jiu-jitsu em curto prazo.
do esporte em alto rendimento nas escolas a curto prazo, você só vê a longo prazo. E esse é um projeto que, para um político hoje no Brasil, que tem um mandato de 4 anos mais 4, né, no caso de uma prefeitura, né, no caso de um governo, Sim. ele que é o lado executivo da coisa, ele não tem como, dentro de uma política pública, implementar e recolher os frutos disso em 8 anos tão somente. Ele precisaria, no mínimo, aí 16 anos para ver isso. E infelizmente, Exatamente. no Brasil, um faz e o outro destrói. Exatamente. Essa é uma grande barreira. Contudo, eu acredito que a mudança de mente social, a adesão das pessoas, forçam os políticos, porque o poder emana do povo. Você acha que isso está muito atrelado também àquela ideia de que o esporte, a luta é um sinônimo de violência, que vai ensinar Então, a criança, exatamente onde eu ia chegar nessa questão da cultura. A cultura, hoje no Brasil, tem mudado muito em relação a isso. Exato. Eu vou até te falar o meu caso. Eu sou pastor de igreja e na minha igreja tem jiu-jitsu dentro dela. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, isso era inconcebível. Isso era algo assim, heresia, era algo... e quem começa com projetos sociais é a Bola de Neve. Né? Lá em Niterói, começa aquele projeto de botar o jiu-jitsu dentro da igreja. Aí uma galera veio de Niterói para cá e trouxe projeto. Eu gostei, eu falei, cara, eu quero fazer na minha igreja. E sempre fiz, onde eu estava congregando, onde eu estava caminhando, eu sempre levei o jiu-jitsu para lá como ferramenta de inclusão social, como ferramenta de tirar da ociosidade, como ferramenta. Então, essas mudanças dentro de uma classe social, dentro da sociedade, forçam o Estado a responder com isso. Qual a resposta do Estado em relação ao jiu-jitsu que cresce tanto em todos os lugares? Qual a resposta do Estado a um clamor social, a um clamor público, onde todo mundo quer ver, né, o alto rendimento dentro das escolas, o esporte de alto rendimento dentro das escolas? Não estou falando de jiu-jitsu, mas posso falar de qualquer outro. Dentro das escolas, qual é a resposta disso? Eu acredito muito que essas pressões populares sociais, no sentido de adesão, vão forçar, dentro em breve, as escolas a mudarem essa mentalidade e começar a construir realmente, olhar os benefícios que isso faz nas escolas particulares. Além das oportunidades de emprego. Exato. Eu acho que também está faltando a questão da valorização dos professores. Eu acho que é mais uma objeção que a gente pode falar. Por quê? Tem isso. Porque hoje, para você tocar uma escola de jiu-jitsu, você ter ali uma escola com 100, 150, 200 alunos, isso demanda profissionais, entendeu? E bons profissionais. Porque você fazer um trabalho bem feito, né, de qualidade, que vai realmente ter uma retenção, atrair novos alunos, tem que ser algo que realmente vai fazer sentido na vida das pessoas. E eu acho que uma objeção hoje que eu vejo que seria assim, uma dificuldade para o jiu-jitsu hoje entrar nas escolas são faltas de professores. Eu acho que até existe muitos faixa pretas, mas que não deram essa atenção do lado dele profissional por vários motivos, e um dos motivos também é a falta de valorização, entendeu? Hoje, por exemplo, aqui na nossa região, né, tem essa cultura, cara, infelizmente, pô, você vê escola de jiu-jitsu aí cobrando menos de R$100, pô. Isso aí, cara, é algo que realmente o próprio dono da escola, o próprio professor, ele não está se valorizando. Porque é um cara que ficou ali 10, 15 anos até chegar uma faixa preta, teve vários investimentos com kimono, com combustível, tempo, entendeu? Para poder se tornar uma faixa preta, pegar um diploma, ainda gasta ainda, né? Você tem que fazer um investimento lá na diplomação para quando for abrir sua academia, cobrar menos do que R$100. A gente sabe que existe, né, cara, a questão social da região onde ele vai botar a escola dele, mas isso atrapalha no desenvolvimento profissional de quem realmente está se tornando um profissional, um professor profissional. O cara que realmente quer viver do jiu-jitsu, entendeu? Entendi. Então eu acho que uma das objeções também de entrar na escola seria essa, cara. Hoje tá faltando ainda professores no mercado para poder realmente, cara, assumir uma classe, assumir uma turma ali, com 40, 50 alunos, de repente uma classe na parte da manhã, uma classe na parte da tarde. Eu acho que é uma objeção também que a gente pode colocar aí dentro de outras. Foi sensacional, maravilhoso, muito esclarecedor. O João, eu queria fazer diferente aqui hoje, no episódio de hoje. O Thiago tocou no assunto de um episódio que aconteceu, foi em Suzano. João, você pode soltar pra gente? A gente vai soltar aqui para vocês olharem o que aconteceu na escola de Suzano e depois a gente vai falar sobre esse fato aí. Solta aí, João. Veja ali que a secretaria, as pessoas estão na secretaria, aqui é o portão principal da escola. Ou seja, já percebemos uma grande falha que o portão está aberto e o agressor ele entra sem qualquer impedimento.
Pode dar play. Pelo menos 9 pessoas, entre estudantes e funcionários, estão no pátio quando o primeiro atirador entra na escola. Ele deixa um objeto no chão, saca a arma e atira em direção ao grupo. As vítimas tentam fugir pelos corredores. É possível ver que pelo menos 2 ficam caídas no chão. O atirador então larga a mochila e corre para o fundo da escola. De acordo com a polícia, ele é Guilherme Talci Monteiro, de 17 anos. Depois, quem aparece no vídeo é Luiz Henrique de Castro, de 25 anos. Ele deixa no chão o que parece ser um arco e flecha, além de uma maleta, e dá golpes de machado nos corpos. Em seguida, entra uma vítima. Ela é segurada e leva socos de Luiz Henrique. Depois aparecem mais estudantes. Enquanto eles correm desesperados, o criminoso acerta várias vítimas com um machado. O primeiro ponto ali que a gente já identificou foi a falha no controle de acesso. O segundo ponto que vale observar, eram ex-alunos, pessoas conhecidas da comunidade escolar que não passava, não transmitia nenhum tipo de ameaça, tiveram livre acesso. A aluna que saiu e ele agarrou, no depoimento ela fala, ela é aluna de jiu-jitsu e ela chacoalhou porque ele queria jogar ela pro chão, e se joga ela pro chão hoje ela estaria morta. Certamente. Então hoje a gente percebe através desse exemplo, e eu trouxe esse exemplo justamente para a gente debater aqui, a importância do jiu-jitsu, que ele salva vidas. Ele salva vidas. Então 2 agressores acessaram o ambiente escolar, atacaram diversos alunos, levando aí à morte de alguns. Teve um que saiu, não sei se vocês perceberam, que saiu com um machado agarrado no ombro. O machado foi agarrado no ombro e ele conseguiu correr sozinho até o hospital. Ele teve essa expertise de ir até o hospital com o machado agarrado no ombro. Ele teve que fazer algumas cirurgias para voltar o movimento do braço. O que vocês... Então, observando de novo, né? Eu já vi esse vídeo inúmeras vezes, até na análise contigo. Eu percebi agora um detalhe muito sensacional. Ela domina o quadril dele, cara. Ele tá dando socos nela, tá dando machadadas nela, né? Com o braço, tentando acessar o machado. Mas ela faz algo que basicamente a gente ensina no jiu-jitsu: domine o quadril do seu adversário. Ou seja, o quadril domina o corpo. Eu não tinha prestado atenção nisso, vou ver depois de novo. Pode botar de novo ali. Coloca, João, de novo, pra gente ver esse detalhe aí, João. Pode botar de novo ali. Ela domina o quadril dele. Ela domina o quadril dele. Ele chega, ele... Foi fácil para eles entrarem. Muito fácil, foi muito fácil. Ele se prepara, ele tem tempo de acertar as pessoas, né? Sim, já estavam caídas. Já estavam caídas. Exatamente. Você vê o grau de crueldade do indivíduo, cara, né? Olha lá, chegou nela. Olha o que ela faz. Olha a mão esquerda dela. Olha lá, trava o quadril dele. Ó. Segura ali, ó. Trava ali o quadril dele ali, para ele não chegar nela. Que mantém uma base. Mantém uma distância, né? Que até a gente chama de mari, né? No jiu-jitsu manter a distância, né? É o que a gente chama de distância do oponente. Ele não consegue desferir os golpes nela, mas ela mantém a distância e a chance que ela tem, ela se abaixa e faz o desvencilhamento. Ela é realmente uma sobrevivente e graças a Deus e graças ao que ela tinha de expertise no jiu-jitsu, ela conseguiu se livrar. Porque certamente, se ela cai, como você bem disse, ela estava morta. Estava morta. Existe até o ditado, né? Melhor saber e não precisar do que precisar e não saber. Exatamente. Isso aí exatamente. Vocês sabem que pesquisando, cara, todos esses casos que eu pesquisei, todos, e assim, outro dia eu estava num... Fui numa oração, cara. E o pastor que estava pregando falou assim: esse projeto não é seu não, cara. Esse projeto é de Deus. E aí me faz pensar, cara, num país tão grande como o Brasil, como que ninguém pensou que, na verdade, quem precisa estar preparado é a comunidade escolar para desenvolver essa proteção, essa prevenção, cara. Porque você percebe ali quantas crianças, em todos os casos que ali a gente pesquisou, analisando cada caso,
o sofrimento dos pais que perderam seus filhos, Nossa. Meu Deus. né? E às vezes por situações que eram evitáveis, que poderia ter sido evitado. E na minha condição de pai, eu comecei a pensar, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente do que eu já estou fazendo como um funcionário público, de ficar tirando foto na frente das escolas e mandando para grupo de WhatsApp. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí foi quando eu mergulhei em todos esses casos para estudar um por um, para realmente entender o que estava acontecendo, o perfil desses agressores e tentar desenvolver para contribuir de alguma forma com um produto positivo que realmente faça diferença na vida das pessoas, das famílias, e evitar que novos casos, episódios como esse que a gente viu, volte a acontecer. Porque enquanto as coisas acontecem longe, cara, enquanto acontece muito distante, lá e você vê, cara, poxa, perdeu o filho, cara. Pô, a senhora chorando, a única neta que ela tinha, cara, de 12 anos, lá em Aracruz, era a minha única neta. E foi lá o agressor e matou a menina de 12 anos, que tinha um futuro todo pela frente. São vários Aquele que casos. entrou lá no sul do país com machado, pulou a creche e matou as crianças com machadadas, todas com machadadas na cabeça. Cara, então assim, eu fui identificando cada ponto de fragilidade que foi acontecendo e a gente construiu isso. Mas eu tenho certeza que isso foi visão de Deus na minha vida, cara, para tentar de alguma forma levar essas informações para os 4 cantos do país, quem sabe. Então isso me emociona quando eu vejo isso, e a gente traz pessoas aqui como vocês, a gente teve a oportunidade de trazer outras pessoas aqui para poder tratar desse tema tão importante e falar de novo para você que o nosso objetivo maior é fazer com que você entenda isso, que segurança escolar vai muito, muito além dos muros altos que você acha que está ali protegendo, né? Da cerca elétrica, das câmeras de segurança, vai muito além. E o comportamento, talvez, que o seu filho está tendo e está te preocupando, aquele comportamento que você sabe que o seu filho está tendo, está te preocupando, você pode, talvez, resolver isso matriculando ele num esporte de alta performance, como o jiu-jitsu, por exemplo. E o que vocês acham? Eu concordo plenamente com você que, de fato, o escudo, né, 360, esse projeto, essa ideia, não é algo que é para você tão somente, né, Valci? Não é algo que é somente para Cabo Frio, não é algo que é somente para São Pedro. Região do Rio de Janeiro é algo para o mundo até. Exato. Entendeu? Eu acredito muito que isso é algo para o mundo, porque a gente sente a dor do ser humano, a gente tem essa empatia de sentir essa dor e de ver que tudo isso a gente pode falar assim, podia ser evitado, tá bom, não podia ser evitado, ia acontecer, beleza, mas podia ser mitigado. Podia ser menor. Fato podia ser menor. Podia ser evitado também, mas se não podia ser evitado, podia ser mitigado, podia ser minorado os danos. A gente tem um outro exemplo para dar aqui para vocês, do caso que aconteceu em São Paulo, daquele aluno de 13 anos que matou a professora de 71 anos com uma facada nas costas. Mas o que aconteceu ali? Primeiro, os sinais que já estavam ali aparentes, né? Ele já veio de uma outra escola com problemas comportamentais, foi transferido para essa escola, ele se envolveu numa briga e essa professora foi lá separar a briga e ele ameaçou. Então, o primeiro ponto ali, né? O histórico comportamental desse aluno, que ele já tinha de agressividade, e a ameaça que foi feita. Uma ameaça direta. Só que, talvez, pelo fato dele ter apenas 13 anos de idade, não foi dado tanta credibilidade para aquilo que ele falou. Ou seja, não foi considerado, por exemplo, o histórico que ele já tinha de agressividade. E ele voltou no dia seguinte e fez. Agora, qual é o outro ponto que a gente chama atenção para isso? Que depois dele atacar essa professora, ele atingiu outras 5 pessoas. E a gente percebe o que nesse cenário? Essas outras 5 pessoas já estavam fora do fator surpresa, já tinha visto o que tinha acontecido com a professora, um aluno de 13 anos, com uma faca. Talvez, se tivesse um treinamento, saberia que com uma cadeira ele consegue afastar uma agressão à faca, verbalizando, como desestabilizar individualmente ou em grupo um agressor, para talvez nem seriam atingidos. E aí a gente entra nesse cenário da mitigação, de minimizar os danos que podem ocorrer diante de um cenário como esse. Perfeito. Realmente é uma missão muito nobre você. Acho que, como o Thiago falou aí, você também expressou, é um projeto de Deus para tua vida, sem dúvida. Eu acho que o ser humano hoje, a gente está vivendo um tempo, cara, que as pessoas estão realmente perdendo o amor, né? Então, assim, tá nos seus afazeres, muitas coisas, enfim, cada um com
seus problemas, com seus trabalhos, mas a gente não pode perder esse lado humano. Eu acho que algo muito sério, muito importante que está sendo debatido aqui, que é o quê? A gente está falando de vida, pô. Né? Hoje ali, como você falou, é filha, é neto de outras pessoas, vida, né? mas a gente como pai, como que a gente vai se posicionar diante de uma realidade que às vezes é tão próxima da gente? Sim. Entendeu? Então, realmente, eu acho que é um assunto que tem que ser levado mais a sério. Eu acho que as autoridades, as pessoas que vão estar ouvindo aqui a gente, já com certeza está cansado de ver isso aí. A gente espera, né, cara? A gente não quer ficar vendo esse tipo de matéria, mas a gente sabe que é algo que pode acontecer a qualquer momento, porque as pessoas não estão preparadas. Elas não estão esperando a situação, porque ninguém espera, né? Mas você tem que estar preparado. Exatamente. E assim, as pessoas veem a matéria, mas não conseguem observar os pontos com um olhar clínico. Sim. Por que que aconteceu e como poderia ter sido evitado aquele episódio. Eu acho que assim, tem muito aquela questão da falta de empatia. Que assim, acha que a fogueira na casa do meu vizinho, o incêndio na casa do meu vizinho não vai chegar a mim. Vai chegar, infelizmente. Sim, exato. Se nós não nos mobilizarmos enquanto sociedade Exato. civil, pública, organizada, ao ponto de entender os processos e adotar protocolos e observar, né, colocar no jiu-jitsu, fazer a parte estrutural também por fora, como pai e mãe, certamente um dia, Deus nos livre e nos guarde. Isso pode chegar na nossa casa. E eu oro a Deus, peço a Deus que isso nunca chegue à nossa casa. E se você for ver, a gente tá passando o tempo, né? Entra ano, sai ano, e a gente, infelizmente, vê que as coisas só pioram. Só piora. Só piora. Você não vê, por exemplo, assim, cara, pô, a década de 90, a criançada, pô, jogava bola, ia pra rua e tal. Cara, cada dia que passa, hoje ficou aquela fase da criançada dentro de casa, televisão, que a gente tá vendo isso até hoje, mas agora mutos casos de criança em depressão, né? Outros fatores aí, crianças desafios. Sabe qual é desafios desses joguinhos, desafios. Exato. Eu tive uma situação horrível na minha vida, infelizmente. Um amigão Máscara, amigão meu, cara, ele me ligou desesperado: Thiago, eu preciso ir embora para minha terra, porque o meu filho que ficou lá na minha terra foi encontrado morto. Olha isso. Um garoto de 12 anos de idade. Meu Deus. Valci, chega a me arrepiar só de lembrar. Ele falando comigo que ele foi para lá, chegou lá, o filho dele estava agarrado com a corrente do cachorro, Meu Deus. amarrado na árvore, Que isso? com as unhas arrancadas, porque ele certamente tentou arrancar. A gente, no primeiro momento, achou o quê? Suicídio. Não. É desafio. Diga-se que lá, né, quem estava com ele, quem andou com ele, a avó que estava lá no dia, as pessoas ao redor começaram a investigar aquilo lá e viram que ele estava no desafio da internet. Ele tinha que se desafiar a se jogar dali, que o negócio ia romper. Olha só que loucura. Ele morreu num desespero, arrancando a unha. Coisa assim horrível. Não, um irmão meu. Isso tem que ser muito infelizmente, uma coisa assim, que a gente coisa muito séria. Chama muita atenção. E isso diz muito da gente em relação ao comportamento nosso enquanto sociedade, que é aquilo que nós estávamos conversando antes de a gente começar o episódio, estava conversando com o Fabinho sobre isso. O problema ali acontece. Aconteceu o problema lá em 2011 em Realengo. Causou uma comoção mundial. Sim. 12 crianças mortas, 12 feridas. Sim, todo mundo... Isso foi 2011. De 2012 a 2016, teve um gap ali, um intervalo que nada aconteceu. E aí, que a gente, enquanto sociedade, natural de fazer? Relaxar, achar que aconteceu lá, que pena, né? Você passa hoje na praça em Realengo, você vê as crianças lá viraram estátua. Você imagina, cara, você passar na praça e ver teu filho como formado numa estátua. Isso não. Pelo amor de Deus, cara. Então, assim, você hoje... Aí, quando chega 2017, teve um problema de Janaúba lá em Minas Gerais. Em Minas Gerais, que o zelador entrou com um produto inflamável, tocou fogo. Ou seja, 13 pessoas mortas, dos 13, 10 crianças, 3 professores, e ele atirou fogo no próprio corpo. Cara, 41 pessoas feridas. Aí o gráfico faz assim, aí fica todo mundo apavorado de novo. Aí depois tem um outro intervalo sem ter nada, daqui a pouco o gráfico sobe de novo. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo? Que a gente precisa se preparar para isso, para evitar que novos episódios como esse aconteçam. Que, gente, a gente não está diante da cena de um filme onde você achou as cenas muito violentas, você não gostou e você desliga a televisão ou você muda o canal. Aqui, você pode fazer isso, desligar, não quero ver isso porque só está falando de violência.
Mas você fazendo isso ou não, o problema ele vai continuar acontecendo. E às vezes, medidas como essa, de simplesmente colocar o seu filho num esporte, pode evitar um problema gigantesco e você nem sabe disso. Exatamente. Exato, cara. Exatamente. Falou tudo. Exatamente isso. Quando a gente coloca o filho no esporte, quando a gente já está antenado a isso, a gente evita esses males todinhos que podem acontecer. Com certeza. Maravilha. Gente, a gente está chegando ao final desse episódio. Eu quero agradecer Passou rápido, hein? demais, cara. Foi Rapidão. sensacional a nossa conversa aqui. Eu tenho Gratidão. certeza que contribuiu muito para quem está nos assistindo. Eu peço a você que, se esse episódio fez sentido para você, compartilhe o máximo que você puder com as pessoas que você conhece, profissionais de educação, pais, famílias, que as pessoas precisam ter acesso a esse tipo de informação que pouco é falado. Então, o YouTube entende que quando você compartilha, que você curte, que você comenta, que o conteúdo faz sentido, que é um conteúdo de alta relevância, e ele faz chegar esse conteúdo a mais pessoas, que é a nossa missão aqui. Eu queria pedir para vocês que deixasse aí uma mensagem, cada um de vocês, nessa câmera aqui, para os pais e responsáveis que têm lá os seus filhos, que talvez já tenham detectado algum tipo de comportamento diferente. Sim. E aí, o que vocês têm para dizer para eles? Pode ir lá, Fabinho. Então, eu quero deixar um recado muito importante. Eu acho que a gente está aqui falando do jiu-jitsu, né? Eu e o Thiago, a gente tem até uma escola e tal, mas o nosso intuito aqui não é só induzir você a trazer o teu filho para o jiu-jitsu, mas que você possa realmente estar mais perto do seu filho. Cara, fica em cima, olha o que o teu filho tá vendo, entendeu? Não permite, cara, ele ficar o tempo todo em celular, isso não faz bem. Esses joguinhos, cara, que, não tem nada a ver, criança, quando era criança eu também jogava, cara, isso tá corroendo a parte de desenvolvimento do seu filho. Ele poderia estar fazendo outras coisas, poderia estar fazendo um esporte, poderia estar lendo, poderia estar aprendendo outras coisas, mas devido à nossa atitude de permitir, está acontecendo o que está acontecendo hoje. Crianças aí com vários traumas, crianças com problemas de saúde, crianças que não sabem se comunicar, não sabem se desenvolver pessoalmente. Então, assim, o recado meu para você hoje é esse. Esteja perto do seu filho, participa da vida dele realmente, a fundo. Ativamente. Entendeu? Ativamente, exatamente. E complementando, siga-nos, né? Entra lá no site da gracebarra.spa.com.br. Maravilha. Siga a gente, tá? A gente vai estar lá. Você vai poder acompanhar a nossa escola. Ela fica ali na Nova São Pedro, em frente ao BRZ, né? Exato. O novo BRZ ali de São Pedro. Arena MMP. Arena MMP. Exato. Top demais, hein? Top, sensacional. Você precisa ir lá conhecer. Eu quero convidar você, posso chamar todo mundo? Claro. Chamar você Por favor. para dia 27 E dia 28. Dia 27 e 28, 8 horas da manhã, começando. A gente vai estar lá junto na inauguração da Arena. A inauguração da Arena vai ser todos os esportes. Você vai poder ver toda a Arena, questão de crossfit, questão de musculação. Só para atualizar vocês aqui rapidinho, nós estamos falando da região dos Lagos. Essa arena fica em São Pedro Aldeia, porque talvez você esteja nos assistindo de outros estados. Exato. No Brasil. Nós estamos no YouTube. E aproveitando, né? aproveitar para agradecer ao Fernando Bob, que é, né, um dos donos lá, e o Marcelão. Os caras, são fenomenais. Fizeram assim, um projeto de excelência. A Arena MP, na realidade, não é simplesmente uma arena, cara. É algo realmente muito bem estruturado. Cara, todos os materiais que estão ali, feito com muito tudo carinho. com muito carinho, tudo legal, de ponta, muito cara. bom. E assim, cara, parabéns para vocês, porque realmente tiraram onda, cara. Tá 10. E pra gente é um prazer, né? É um orgulho, né? A gente ter esse privilégio de estar lá dentro desse projeto. Poder fazer parte do início, né, cara? A gente tá começando junto com os caras e, pô, feliz demais. Maravilhoso. Feliz demais. E aí a sua mensagem para os pais, Thiago agora, Thiago Azevedo, por favor. Aos pais, complementando, né, o que o Fabinho falou, aos pais eu digo, esteja perto dos seus filhos, orem por eles, Amém. abençoe seus filhos. Mas eu tenho outra religião, não importa. Bota a mão nele e fala assim, eu te abençoo. Essa bênção que a gente entende que vem de Deus para nós, a gente tem que estabelecer para os nossos filhos. Abençoe seus filhos, andem juntos, fique de olho, esteja atento às mudanças de comportamento. E se você puder, pai, divulga esse podcast para as escolas onde seu filho estuda, aos diretores da escola onde seu filho estuda, para que a gente possa ter contribuição tanto do projeto School 360, como a Escola Gracie Barra, como qualquer outra informação aqui, seja um start para que essa escola possa crescer. E pai, que Deus abençoe vocês. Mães, Deus abençoe vocês. Maravilhoso, bom demais, estou muito feliz
com a presença de vocês aqui, tudo que foi compartilhado, tudo que foi colocado na mesa de informação altamente relevante para quem está nos assistindo e que se preocupa com esse tema de segurança nas escolas. Se você é pai, eu tenho certeza que esse é um tema que em algum momento te trouxe uma certa preocupação e eu quero te agradecer por você estar aqui até agora nos assistindo. E mais uma vez eu peço a você que nos ajude a disseminar essa informação de altíssima relevância para os 4 cantos do nosso país. Nós precisamos elevar o nível de consciência das pessoas a cada dia para que elas entendam que existe uma saída para evitar que novos casos de violência continuem acontecendo no nosso país e que, se caso aconteça, as pessoas precisam saber exatamente o que fazer. Então, eu agradeço a você mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Forte abraço!